Pronto. Vamos começar a gravação, tá ok? Então já começou. Eu vou disponibilizar minha tela. E aí os colegas que forem chegando, a gente vai deixando eles entrarem aqui no nosso sistema. Pronto. Então, ó, quem não estiver enxergando a minha tela, por favor, se manifesta, tá? Mas para que eu possa verificar qual é o problema que está ocorrendo. Desliguei minha câmera para a gente ficar com o sistema um pouco mais leve, tá? E vocês vão ficar só me ouvindo. Então, vamos lá. Essa era uma das questões da nossa atividade de avaliação, tá? Quando inseria, isso era questão 1, mas o sistema pode ter feito uma seleção aleatória. Então, talvez ela não tenha sido a questão 1 de todo mundo, tá? Então, por isso que eu nem coloquei alternativas aqui, ó, A, B, C, D, nem coloquei, porque o sistema também, ele faz uma variação dentro dele mesmo, né? Um sorteio para poder causar uma rotatividade, aí uma mudança das alternativas. Tem alguém entrando aqui, só um pouquinho. Então, assim, essa questão foi uma questão da lista que eu resolvi junto com vocês na nossa aula de revisão, né? E essa também foi uma questão que fez parte da nossa atividade, tá? A questão fala o seguinte, pergunta, né? Faz a seguinte pergunta: assinale a alternativa, na verdade é só um assinalar, nem tem esse ponto de interrogação, né? Não é uma pergunta. Assinale a alternativa que representa o zero da função, que é esta função aqui, f de x igual a 4x menos 36. Né? Essa é uma função afim, é uma função de polinômio, é um polinômio de grau 1, né? E, portanto, a gente vai encontrar o zero quando esse termo todo aqui, ó, que está antes da igualdade, ele é igual a zero, né? E quando o f de x é zero. Então, esse é o zero da função, tá? Então, está aqui a resolução, né? Eu não pedi para que vocês me apresentassem resolução, né? Portanto, vocês poderiam ter feito isso à parte, ou mesmo fazer uso da lista de exercícios de vocês que eu recomendei, né? Por isso que a gente fez a resolução da lista, para que vocês tivessem um material de apoio. Inclusive, eu disponibilizei o gabarito no AVA, né? E aí eu sugeri que vocês buscassem esse gabarito, fizessem um download dele, para que vocês tivessem isso em mãos no momento que fossem realizar a atividade de avaliação. Tá certo? Então, só estou apresentando novamente a resolução, tá? Então, o zero da função ele é obtido quando o termo f de x é igual a zero. Para que a gente encontre, então, o zero, a gente precisa achar o valor de x que torna esse f de x igual a zero. É isso que está sendo pedido. Tá certo? Então, eu repeti aqui a função, f de x é igual a 4x menos 36, e fiz a substituição, tá? F de x eu substituí por zero. Então, esse termo inteiro aqui foi substituído por zero, que é o que está sendo escrito aqui, tá? Então, f de x é igual a zero, que vai me responder a questão. Igualando a zero, a gente vai ter essa equação que está aqui, ó. Zero vai ser igual a 4x menos 36. E aí a gente tem uma equação com uma incógnita. Então, é muito fácil de encontrar o valor da incógnita. Só um pouquinho, que eu vou receber gente aqui. Prontinho. Então, isolar, né? Isolar esse valor da incógnita e a gente acha o valor numérico dela. Gente, peguei o microfone. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Peguei esse termo que tem 4x, que tem a incógnita, tá certo? Deixei ele isolado em um dos lados da igualdade. Gente, o microfone, por favor. Isso, vamos desligar. Obrigado.
E aí deixei o 36 que está negativo aqui junto com ele, quando muda de lado da igualdade, isso se torna positivo, né? Então, na realidade, é assim, o 36 foi para o outro lado, onde tinha o nulo, né? Então, é o 0 mais o 36, mas 0 somado com 36 não vai alterar esse resultado. Por isso que eu não o modifiquei, nem apresentei o 0 aqui somado, tá? Só para simplificar o processo de resolução. Da mesma maneira, em vez de deixar o 4x depois da igualdade, eu coloquei ele antes, porque eu quero o x aqui antes da igualdade, mas tanto faz. Se eu tivesse apresentado aqui, ó, 36 igual a 4x, é a mesma coisa que apresentar 4x igual a 36. Tá? Então, não altera o resultado. Para que eu ache o valor de x que garanta essa igualdade, esse 4 que multiplica a minha incógnita, ele muda também para o outro lado da igualdade. Só que ele multiplica, então no outro lado ele divide quem está no outro lado. Né? Então, esse 36, que já está no outro lado do igual, ou da igualdade, será dividido por 4. 36 dividido por 4. Portanto, a gente chega aqui na resolução, x, então, será 9. X igual a 9 é o zero da função. Assim, em termos práticos, substituir o 9 aqui no lugar do x, né? E aí verificar que isso resulta em zero, né? Se a gente coloca 9 aqui, ó, 9, 4 vezes 9 é 36. 36 menos 36 vai ser zero. Então, de fato, quando o x é 9, o f de x se torna zero. Tá? Então, isso aqui é o zero da função. Portanto, o x igual a 9, que é uma das alternativas que estava lá na questão, é a resposta correta. Mudando aqui de questão. Essa questão 2 aqui, ela não estava na lista, mas ela é muito parecida com uma que tinha por lá. Então, vocês tinham um suporte para isso. Tá? Diz o seguinte, vocês podem me interromper também ao longo da minha fala, tá ok? Só informo que a aula está sendo gravada, então, se vocês forem falar algo nesse momento, vai ficar registrado na nossa aula, tá? Vocês podem também perguntar depois, não tem problema nenhum, depois eu vou, antes da gente encerrar o nosso encontro, eu vou encerrar a gravação para que eu possa abrir para questionamentos, tá? Caso vocês não queiram deixar registrado na gravação. Deixa eu só receber mais pessoas aqui. Pronto. Então, vamos lá. A questão 2, né, ou a questão de número até 5, né, que o sistema poderia ter feito, alterado a ordem, né, entre vocês aí, diz o seguinte: o preço de uma corrida de táxi é composto pelo valor da bandeirada. Então, a bandeirada é fixa e tem esse valor de R$ 5. Mais um valor variável. Esse valor variável que depende da distância percorrida. Tá? Então, esse valor variável varia de R$ 3, né, por quilômetro rodado. Considerando estas informações, e que por determinada corrida foram pagos R$ 29, deixa eu só admitir mais alguém aqui. Pronto. Então, tem uma determinada corrida, que eu sei, custou R$ 29. E aí, sim, aqui eu tenho uma pergunta, né? Qual foi a distância percorrida, então? Tá? Então, aí tem as alternativas, 5 km, 8 km, 9 km, 10 km, 12 km. Então, essas alternativas é que estavam lá na questão da atividade de vocês. Tá certo? Então, aqui a resolução, tá certo? Então, a gente organiza aqui algumas coisas antes de partir para o cálculo mesmo, né? Então, o problema me diz que o valor da bandeira, que é um valor fixo, né? A bandeirada é um valor fixo, que eu vou representar numa função afim pelo coeficiente b, e esse valor é de R$ 5, conforme apresentado aqui no enunciado, tá? Conforme aqui apresentado no enunciado. O valor do quilômetro percorrido é variável,
tá? Que é o que está sendo dito aqui, ó, um valor variável que depende da distância percorrida, né? Então, está sendo medido em quilômetros, por isso que eu coloquei aqui o valor do quilômetro percorrido. É variável, se é variável, a gente sempre associa com o coeficiente A, né? O coeficiente angular da minha função. E aí tem mais a informação de que esse valor variável varia de 3 em 3 reais. Né? Então, a cada 3 reais, a cada quilômetro percorrido, esse valor variável é acrescido de 3 reais. E o valor total da corrida é obtido pelo termo f de x. Né? E eu tenho a informação de que uma corrida específica resultou num valor de R$ 29,00, que a gente também vai levar em conta para poder responder a pergunta que está sendo feita na questão. Tá? A pergunta que se faz é a distância percorrida. A distância percorrida vai ser representada pela variável x, que eu desconheço até então. Tá? Então, f de x a gente conhece, que é a função aplicada em x, mas a gente não conhece o valor de x para ter resultado esse valor aqui de R$ 29,00. Só um minutinho. Estou recebendo gente aqui. Então, beleza. Organizamos aqui algumas informações do nosso enunciado. Vou escrever a função afim, porque pelo que o problema me fornece, ela me ajuda a obter o valor dessa distância. Aí a gente escreve a função f de x igual a x mais b, tá certo? A gente substitui aqueles termos que a gente conhece, dado no problema, né? A função de x que corresponde ao total da corrida, né? Ao total monetário da corrida, que é o 29. Então, f de x fica sendo substituído pelo valor 29, igual a 3 vezes o x, que é o valor de A. Esse 3 é o valor de A porque a gente identificou ele aqui, ó, é o valor variável, tá? Então, é o coeficiente angular e ele tem valor igual a 3. Então, a gente traz ele para cá. Então, A vezes x ficou 3 vezes x. Vou receber mais gente, só um minutinho. Pronto. Mais B, que é o termo coeficiente linear, que é o valor fixo, que também é fornecido pelo problema, tá? O fixo, que é o B, tem um valor igual a R$ 5,00, por isso o B aqui fica sendo substituído pelo número 5, pelo valor 5. Agora a gente chega nessa equação aqui, temos uma equação e uma incógnita. Para encontrar o valor de x, que eu desejo, é só fazer o isolamento dele, da variável, né? Então, tudo que é número constante joga para um outro lado da minha igualdade e deixa o x sozinho, que aí eu consigo encontrar o valor numérico dele. Para começar, esse 5 que está aqui, ó, a gente consegue já transferir para o outro lado da igualdade, que ficará 29 menos o 5, né? Porque ele está positivo depois, e no outro lado ele muda de sinal. Por isso fica 29 menos o 5. 29 permanece no mesmo lado da igualdade, né? Apesar de eu ter virado aqui, tá? Mas perceba que ele está no outro lado oposto a x. E ele continua, 29 continua no lado oposto a x. Isso indica que ele não saiu do lugar. Quem saiu do lugar foi o número 5. O número 5 que foi lá para próximo do 29. Se ele foi para próximo do 29, ele muda de sinal. Né? Se ele fosse negativo, ele mudaria para positivo. Mas como ele é positivo, ele muda para negativo e fica assim. 29 menos o 5. Eu já fiz aqui uma etapa já avançada, né? Eu não pulei uma linha aqui para poder economizar escrita, né? Então, fui lá, subtraiu. Como o 3 multiplica o x, no outro lado ele divide. Então, eu já fiz isso tudo de uma vez só. 29 menos o 5, essa conta ficará dividida por 3, que é o coeficiente do x aqui. Quando a gente faz isso, a gente consegue deixar o x sozinho em um dos lados da igualdade, que é o que eu quero. Essa conta, 29 menos o 5 é 24. 24 dividido por 3 é 8. Tá certo? Então, até já coloquei aqui a unidade de medida desse número. X igual a 8 responde a pergunta que é feita na questão, né? Qual a distância percorrida? Então, para uma corrida ter custado R$ 29,00, sabendo que a bandeirada ou a bandeira custa 5 e o valor variável é de R$ 3,00, porque esse x deverá ser igual a 8 quilômetros. Então, das alternativas que a gente possui aqui, então, a resposta é igual a 8 quilômetros. Tá certo? Então, Mas oi. Só uma pergunta, se isso aqui fosse uma prova, tipo assim, escrita mesmo, feita e tudo mais, ia ter que ter a conta para poder
mostrar como que chega no resultado, certo? Sim. Tá, só para saber mais ou menos, o senhor geralmente considera também se for feito de uma forma bem mais simples que essa? Porque para mim eu só peguei um valor, fiz menos o outro e dividi. Tipo, eu não fiz toda esse tipo de equação, porque eu achei mais prático de outra maneira. Isso também seria considerado ou teria que ser feito dessa forma só? Eu entendo que você fez isso aqui direto, né? Você tá enxergando? Isso, fiz direto. Eu já olhei o valor, peguei e já fiz É, direto. Não montei toda a fórmula e fiz. tá. Então, tudo bem. De uma maneira mais simplificada, tudo bem. Mas é interessante que você construa o raciocínio lógico do problema. Tudo que está apresentado aqui antes do cálculo, você está mostrando a lógica do problema, né? Então, é uma maneira. Vou só admitir aqui alguém. Não, sumiu. É só uma maneira de você organizar as informações que o problema te fornece, né? Então, isso aqui não é inútil. Isso aqui, inclusive, é uma apresentação, é uma forma de você descrever o problema de uma maneira lógica. Quando você descreve isso da maneira como está aqui, você está mostrando que você está sabendo o que você está fazendo e da onde você está retirando as informações, tá? Não tem nenhum problema de você veio direto para cá, entendi. Tudo bem, assim, numa prova escrita, eu também não desconsideraria, tá? Não desconsideraria, mas, obviamente, que eu ficaria muito mais feliz se você fizesse tudo isso que eu estou apresentando aqui. Então, a maneira como eu apresento a resolução assim, é a maneira como eu gostaria de enxergar numa prova de vocês, porque isso até seria uma maneira elegante de você descrever a resolver o problema. Tá bom? Entendi, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. A minha forma foi fazer uma equação de primeiro grau. Eu estou vendo que é mais ou menos isso o que o senhor fez, né? Aqui, ó. Isso. Isso, uma equação de primeiro grau, né? Porque eu montei ao contrário que o senhor. Se fosse uma prova na minha escrita, numa equação de primeiro grau, estava valendo na sua felicidade. Estava feliz. Não, mas ele também fez. Ele também fez. Aqui ele foi bem mais direto ao ponto, né? Ele já chegou aqui, ó. Tá? Então ele Não, não tá é que errado. eu fiz assim, 5 mais 3x é igual a 29. Aí eu fui fazendo até chegar o resultado x é igual a 8. Então eu fiz 3x é igual a 24, 4x dividido por 3, que x é igual a 8. Uhum, certo. Exatamente. Então você fez como eu fiz, né? Olha só, 5 mais É que só foi, 3x. acho que ao contrário. Ah, Acho que só foi ao contrário. Acho que, né, foi assim, acho que só foi ao foi assim, contrário que eu né? fiz. 5 mais 3x. Você só, então, é uma soma, né? Tanto faz. 3x mais 5 é a mesma coisa que 5 mais 3x. No caso da soma, é a ordem em que esses elementos se encontram, né? Ela não é alterada, né? É a mesma coisa que a gente Ah, somar, por exemplo, 2 mais 4 e 4 mais 2, que vai ser igual a 6 de qualquer forma. Tá bom? Não obrigada. tem nenhum problema, Eu não. tô com Podem raciocínio aí. perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. Assim, é até interessante, Coisa para a gente raciocinar em casa, né? Porque isso aí porque faz tempo que a gente viu, né? Então, não, tudo bem, tá bom. Mas é interessante, tá? Fiquem à vontade para questionar. Mas assim, só estou apresentando a maneira formal, a maneira mais completa, mas todas as formas que vocês dois levantaram aqui não estão erradas, tá? Estão corretas, tá bom? Aí a pergunta sempre é assim, se fosse numa prova que você exigisse, né? Eu já estava esperando por essa pergunta em algum momento. Certamente que a gente também não pode, eu não posso dizer assim, se não tiver igual, exatamente como eu estou apresentando, está errado. Isso também não dá para fazer desse jeito, né? A gente precisa olhar e verificar o procedimento feito, tá? Como eu disse para vocês, eu sempre digo, né, nas aulas, existem mais de uma maneira da gente resolver o mesmo problema, né? E isso é o legal da matemática, né? Porque a gente fez praticamente a mesma coisa, só que começando em pontos diferentes, né? Foram começar daqui, né? Eu esqueci o nome dele.
Foi começado aqui, já chegou, vem em 2 linhas, chegou na resposta, ótimo, acho ótimo, isso aí, na realidade, é uma sacada. Isso aí é bater o olho em tudo que está sendo dito aqui no enunciado e já colocar as coisas dos seus devidos lugares. Eu acho ótimo. O que eu fiz aqui, o exercício feito aqui, né, em todas essas linhas anteriores, é uma mera organização das informações, tá? Isso aqui não é obrigatório, isso aqui não faz parte da resolução, a resolução começa aqui, ó, nessa linha aqui até o fim. Então, são essas 3 últimas linhas que, de fato, compõem a resolução do exercício, tá? O que está antes é tudo organização do problema. Espera aí que eu estou recebendo gente aqui. Então, tá bom, vamos lá. Isso aqui é uma questão também teórica, né? Uma questão de sacada. E aí eu comentei com vocês várias vezes, né? Gente, olha para o coeficiente. Isso aqui é uma função quadrática, né? Uma função quadrática para você saber se o ponto extremo ou o vértice é ponto de máximo ou de mínimo. Basta olhar o valor, né? O sinal do coeficiente quadrático, que é o A. Né? Então, sem muito sofrimento, isso aqui responderia muito facilmente. Vamos lá. A questão diz o seguinte: um aspecto muito interessante em relação às funções consiste em seus valores extremos, que podem ser mínimos ou máximos. Para as funções quadráticas, sabemos se um valor extremo será um mínimo ou um máximo, apenas observando seus coeficientes. Então, tá, olha a dica, ela está dada na questão. Em relação aos valores extremos, as funções, aí eu tenho 3 funções aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 2x, essa função quadrática ela está incompleta, né? Ela não, o termo, a constante dela é 0, mas ele não é apresentado quando é 0, então fica dessa forma, x ao quadrado mais 2x. Tem uma outra função que eu chamei g de x, e ela é igual a menos 2x ao quadrado mais 3. Esta função g de x, ela também é uma quadrática incompleta, porque ela não tem o termo de primeiro grau. Ó. Cadê o termo de primeiro grau aqui? Então, no caso, o coeficiente b aqui é 0. E tenho também uma função h de x, que é igual a 4x menos 5x mais 8. Então, essa função h de x, ela está completa, a função quadrática h de x. Possuem, respectivamente, e aí tinha essas alternativas, né, de máximo, mínimo, máximo, com respeito aos pontos extremos, né, ao ponto extremo. Uma função quadrática, ela só vai ter um ponto extremo, que é exatamente, fica no seu vértice, né, então o vértice, se o coeficiente A for positivo, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima, portanto, o ponto extremo dela, que será no seu vértice, vai ser o mínimo, né? Que vai ser o valor mais baixo que ela pode assumir. No caso da G, tem aqui, ó, um A negativo, então a parábola vai ser voltada para baixo, né? A concavidade dela, e aí vai ser um ponto de máximo. Na função H, temos aqui o coeficiente A positivo, então também vai ter concavidade para cima, então vai ter ponto de mínimo, tá? Então, a descrição fica aqui, ó. Tá? Então, f de x tem coeficiente A igual a 1, então, quando é 1, a gente não escreve, né? Não explicita, mas ele está aqui na frente, ó. Então, o 1 está aí. E esse 1, obviamente, é maior que 0. Se ele é maior que 0, a concavidade do gráfico... Só um pouquinho que eu vou receber alguém aqui... Pronto. Portanto, a parábola terá concavidade para cima, né? E o valor extremo, que no caso fica no vértice, né? Só é 1, ele será um mínimo. Então, tá ok. Então, olhando para cá, já sabe que essa alternativa que começa com o máximo, né? Aqui é respectivamente, né? Se é respectivamente, é nessa ordem. Para f de x, g de x e h de x. Então, aqui vai ser ponto de mínimo, então, essa alternativa aqui já vai cair fora, né? E essa outra aqui também. Espera aí que tem gente chegando. Pronto. Então, a função g, então, já dei a dica, o coeficiente A é negativo, é menos 2 é menor que 0, isso indica que, só um pouquinho, isso indica que a minha parábola, né, a parábola associada a essa função, ela vai ter concavidade para baixo,
né? Se ela tem concavidade para baixo, o valor extremo dela, valor extremo, que é um O, tá? Será um máximo, que vai ser o maior valor possível da função g, tá? E a função h tem coeficiente quadrático igual a 4, né? E 4 é um valor positivo, né? Maior que zero, portanto, a concavidade será voltada para cima e o extremo será o mínimo. Então, é mínimo, máximo e mínimo. Onde temos essa alternativa aqui? Aqui, mínimo, máximo e mínimo, tá? Então, seria essa alternativa aqui, a alternativa correta, tá bom? Então, nem precisava escrever isso que eu escrevi, tá bom? Só para você, eu escrevo para mostrar para vocês por que é essa alternativa, né? Ah, mas numa prova, professor, você ia querer que eu justificasse só se eu escrevesse aqui, tá? Uma justificativa como essa só ia ser solicitada se eu escrevesse aqui. Justifique a sua resposta. Mas como não está escrito aqui, basta ter essa sacada do coeficiente A. Então, o A, ó, dependendo do sinal, a gente sabe se é mínimo ou se é máximo, olhando para o sinal do coeficiente A. Tá bom? Isso aqui é porque eu estou justificando que a alternativa correta é esta aqui. Certo? Vou continuar. Só um pouquinho. Então, lá, essa questão eu chamei de número 4, porque foi da maneira como eu inseri, talvez não tenha sido a número 4 de vocês. Essa questão não estava na lista de exercícios, né, mas ela é uma aplicação de função quadrática e também de vértice, tá? E também de vértice da função. Então, como a gente tinha questões na lista que envolviam cálculo de vértice e cálculo de função, inclusive aquela questão do lucro, né, que é uma questão parecida com o que é essa que está aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá certo? Por isso, essa questão vocês tinham a capacidade de responder com o suporte da lista, mesmo assim. Apesar de ela não constar na lista. Diz o seguinte: determinado trecho de uma montanha-russa tem seu trilho a uma altura f de x igual a 0,1x² menos 2x mais 14. Então, a altura é representada por essa função quadrática, tá? Então, a altura é representada por essa função quadrática. Com x pertencente ao intervalo a 0,20, ou seja, vai de 0 até 20 em metros, tá? Em metros. Isso aqui, na realidade, a altura depende aqui do valor do x, que é dado em metros, tá? Nesse trecho, diz o seguinte: qual é a altura do trilho no seu ponto mais baixo? Tá? Então, isso é a pergunta, tá? Qual é a altura do trilho no seu ponto mais baixo? Considerando o eixo das abscissas como sendo o solo, tá? Então, qual é o ponto mais baixo que essa altura vai acontecer na montanha-russa? Vai depender desse x, que está variando de 0 a 20, né? Como se a gente fosse desenhar aqui o plano cartesiano, os nossos valores de x, ele ia variar de 0 até 20. Então, se a gente tivesse, obviamente que nas alternativas já nem tem, né? Coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Né? Se tivesse um valor fora, se de repente a gente fosse encontrar um valor de x aqui, né? Encontrar um valor de x aqui e ele resultasse fora desse intervalo, certamente a gente teria cometido algum tipo de erro, tá? Por isso que é até informado. Então, o valor de x ele tem que estar dentro desse intervalo. E aí, inclusive, as alternativas já estão, né? Esse tipo de erro não iria acontecer, pelo menos na hora que vocês fossem selecionar, poderia acontecer se fosse calcular, se eu pedisse esse cálculo. Mas é o seguinte, então é isso que eu quero saber a altura no ponto mais baixo. Mais uma vez, isso remete para a gente pensar no gráfico, tá? No gráfico. Primeira coisa que a gente tem que observar é aqui, ó. Coeficiente A, que é bem pequena, é 0,1. Isso aqui é um número só, tá? É um número só que está multiplicando o x².
Mesmo, apesar de ser um número muito pequeno, muito próximo de 0, 0,1, mesmo assim ele é um número positivo. Se ele é um número positivo, a gente vai ter o gráfico dessa função quadrática aqui, a gente vai ter uma concavidade voltada para cima, tá? A concavidade voltada para cima. Então, a gente vai ter um ponto de mínimo, tá? O ponto extremo, o valor extremo dessa função aqui, vai ser um ponto de mínimo, então vai ser o ponto mais baixo, tá? Então, essa é uma primeira sacada que a gente vai descobrir. Mostrando aqui a solução para vocês. Então, tá aqui, ó. Ponto mais baixo da altura será no vértice da parábola. Por quê? Porque o coeficiente A, tá, ele é positivo. Se ele é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima, tá? Que eu estou justificando isso aqui, tá? É assim, mais uma vez, eu gosto de resolver questões explicando os passos. Na realidade, esse é o correto, mas a gente sabe que quando a gente é aluno, já fui aluno como vocês, né? Inclusive até o ano passado eu era aluno, tá? Eu era aluno de um curso aí. A gente sabe que aí as coisas, a gente quer resolver as coisas mais rapidamente, ok? Não precisa escrever isso. Isso eu estou escrevendo para justificar por que eu estou calculando o vértice. O vértice, que a gente representa assim, x com índice v, é o x do vértice. Ele tem uma fórmula. Essa formulinha é obtida assim, menos b, né? O b daqui, ó, que é o menos 2, esse aqui é o a, esse aqui é o b e esse aqui é o c. Dividido por 2 vezes o a. Então, pronto, o x do vértice é obtido desta maneira. Então, vamos lá, continuando. O x do vértice vai ser igual a menos da fórmula, ok? Cuidado. B, meu B aqui, ó, é menos 2. Então, eu trago aqui, menos 2. Então, a gente tem que colocar parênteses, porque eu não posso escrever dois sinais juntos. É errado matematicamente, simbolicamente isso é errado. Então, se tem dois sinais juntos, eu coloco um parênteses para separá-los, para que eu possa fazer um produto de sinal. Ok? Negativo com negativo, o nosso número se torna positivo. Só um pouquinho, tem gente chegando. Cadê? E aí, aqui. Só um pouquinho. Pronto. Tá certo? E aqui embaixo é 2 vezes o A. 2 vezes 0,1, porque o nosso A tem valor 0,1. Ok. Negativo com negativo positivo, então ficou 2. 2 vezes 0,1 é 0,2. 2 dividido por 0,2 é igual a 10. Né? Então, meu x do vértice é 10. Então, eu sei que o x que vai fornecer a menor altura tem que ser igual a 10. Então, para responder a questão, eu pego esse valor do vértice, que é o x do vértice igual a 10, tá? E substituo na função quadrática que representa a altura. Tá aqui, ó, f de x igual a 0,1 x quadrado menos 2x mais 14. Tá bom? Então, tá aqui, ó, 0,1, que é o valor de A, vezes o x quadrado. Mas agora eu estou usando, ó, onde tinha x, eu mudei para 10. Então, onde tiver x, a gente tem que substituir por 10. Então, aqui é o x quadrado, então é 10 ao quadrado. Menos 2 vezes, que é o valor de b, vezes x. Professor, X é 10. Oi. eu não entendi por que ficou 10. Por causa desse cálculo aqui, ó, 2 dividido por 0,2, tá? Se você fizer esse cálculo, você vai chegar nesse resultado numérico aqui. Tudo bem? Ah, entendi. Tá bom? Então, é 2 dividido por 0,2. Você pode fazer na calculadora, bem facinho, que você obtém esse valor. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ou nada. Então, vamos lá. Continuando, tá? Então, menos 2 vezes 10, tá? Por causa desse termo aqui, ó, do termo de grau 1. Mais 14, que é o valor de C. Então, quando a gente faz essa conta, eu já apresentei direto o resultado, tá ok? Então, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 0,1, vai ter um número. Se não me engano, é 10. Aí, menos 2 vezes 10, que é menos 20, mais 14. Então, você vai ter 10 menos 20 mais 14, você vai ter um resultado igual a 4. Então, você vai ter um F aplicado em 10 para ter uma altura, né? Então, essa altura vai ser de 4 metros, tá? Que seria, então, essa alternativa aqui, tá? Alternativa aqui.
Não é 1, não é 2, não é 3, não é 5 também. Então, essa questão acho que era que dava um pouquinho mais de trabalho da nossa atividade, né? E essa questão também não estava na nossa lista, mas na lista a gente tinha, acho que uma ou duas questões que faziam cálculos muito parecidos, né? Teve uma lá do lucro, que a gente, antes de fazer o valor do lucro, a gente obtinha o vértice, e aí o vértice é o que levava para o máximo, porque a gente tinha lá na fórmula do lucro um termo, o coeficiente A do termo quadrático, ele era negativo e coisas do tipo assim. Então, na lista, apesar de a questão não constar exatamente desta forma, haviam questões semelhantes. Por isso que essa questão vocês conseguiriam resolver de maneira fácil. Vou passar, tá bom? E aí, daqui a pouco eu desligo a gravação e aí eu deixo aberto para vocês questionarem. Só um minutinho. Podem questionar agora também, mas fica registrado, tá? Então, se vocês não se sentirem à vontade, esperem um pouco para eu encerrar a gravação. E a última questão, né? A nossa atividade tinha 5 questões só. Essa última questão era já da unidade 2, né? Com respeito a tipo de variável, né? E aí eu pedia para vocês assinalarem a alternativa que contém uma variável quantitativa discreta, né? Uma variável quantitativa discreta é uma variável que é numérica, né? Só que ela não assume valores reais, né? Ela só assume valores inteiros. Ou seja, não pode o valor da variável não pode ter valores decimais, né? Valores depois da vírgula. Todos os valores depois de uma vírgula desse número tem que ser nulos, né? Ou seja, não significativos os dígitos. Isso caracteriza o que a gente chama de variável quantitativa discreta. E aí a gente tinha essas alternativas aqui: altura, sexo, peso, velocidade e número de filhos, né? O sexo já dá para descartar, primeiro que nem quantitativa né? Sexo é uma variável qualitativa, então a gente já sabe que sexo não entraria aí. Tá certo? Aqui eu estou apresentando o tipo de variável que são, tá? Cada uma delas para a gente poder descrever a resposta correta, tá? A alternativa correta. A altura, ela é uma variável quantitativa, então, porque ela é um número, né? O resultado dela sempre será um número, né? Mas ela é contínua, ela não é discreta, porque a altura, por exemplo, eu estou chutando aqui valores, né? Ela pode assumir qualquer valor real entre 0 e 3 metros, por exemplo, né? Eu desconheço alguém de 3 metros de altura, mas eu coloquei aí para ter um intervalo de valores, né? Porque, no caso, apesar de ela não assumir qualquer valor real, mas ela assume qualquer valor dentro de uma determinada faixa de valores. O sexo, como eu já disse, né, no caso, se a gente considerar masculino e feminino, nem número né? Isso é um atributo, né? É uma característica não numérica, e ela é uma variável qualitativa. No caso, né, eu até complemento com uma outra informação, ela é qualitativa, mas ela é qualitativa nominal, ela não tem ordem, né? Porque só existem dois tipos das qualitativas, ou ela é nominal ou ela é ordinal. Ordinal, quando é possível atribuir uma ordem natural, e é nominal quando isso não é possível. Peso, né? O peso é a massa corporal, tá? Quando eu estiver utilizando o termo peso, eu estou me referindo à massa corporal, nossa massa. Ela também é considerada uma variável quantitativa, mas ela é contínua, porque o peso pode ter valores decimais, né? Tendo valores decimais, assim, na prática, é isso. Se o número é número, primeira pergunta que a gente faz é essa. Isso é um número? Essa variável é um número? É um número. Mas pode ter valores decimais diferentes de zero? Pode. Ah, então ela é quantitativa contínua. É assim que a gente identifica uma variável desse tipo, né? Pois o peso pode assumir qualquer valor. Aí estou chutando aqui uma faixa de valores, entre 0 e 300 quilos, né? Por exemplo. Velocidade. Velocidade é um número? É um número. A velocidade pode ter valores diferentes de zero depois da vírgula? Pode. Então, ela é uma quantitativa contínua. Tá? Então, a gente consegue identificar facilmente fazendo essas duas perguntas e obtendo essas duas respostas.
pois pode assumir qualquer valor real acima de zero, né? Velocidade, então, dependendo do automóvel, né, que a gente estiver dirigindo, pode ir a 1.000 por hora. Sobra o número de filhos, né? Número de filhos é uma variável, é um número. Pode ter valores, dígitos diferentes de zero depois da vírgula? Não, porque a gente não tem, por exemplo, 1,5 filhos, né? Na prática, isso não faz sentido, né? A gente ou tem 0 filhos, ou 1 filho, ou 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Então, percebe que entre 1 e 2 não tem valor para variável o número de filhos. Entre 0 e 1 também não. Entre 2 e 3 também não, e assim sucessivamente. Esse tipo de resultado numérico para a variável caracteriza ela como sendo discreta, ou seja, ela assume valores inteiros, tá? Valores inteiros. É número, mas é número inteiro. Sendo número inteiro, ela é uma quantitativa discreta, tá bom? Por causa disso que está aqui. Portanto, a nossa resposta, a alternativa correta é o número de filhos, tá certo? Então, é isso, tá? Essa foi a nossa atividade avaliativa. Vou abrir aqui a minha câmera, certo? Peraí. Eu desfiz, eu ainda estou gravando, tá? Vou só encerrar e depois eu desligo para a gente abrir para vocês questionarem. Essa foi a nossa atividade, eu vi que todo mundo já fez, fiquei super feliz, agradeço pela colaboração de vocês. Eu vi que teve gente que demorou um dia, mas acho que a gente que abriu e ficou lá fazendo a questão, fazia e voltava e tal, tudo bem, não tem nenhum problema, né? Mas eu achei legal, porque isso me pareceu que a pessoa foi lá, olhou a questão e foi procurar a resposta, né? Mas teve gente que fez rapidinho também, mas ok, a maioria das notas foram muito boas. Eu tive apenas dois colegas que tiraram uma nota um pouco menor, né? Depois eu vou tentar saber por quê. Enfim, mas no geral foi todo mundo muito bem e vocês foram muito colaboradores para que eu já pudesse hoje trazer esse feedback definitivo para vocês, porque na realidade, como o prazo ainda vai se encerrar, né, como eu disse para vocês, seria até hoje, 23h59, então ainda estaria aberto para vocês fazerem atividade. Mas eu fiquei super feliz quando eu entrei hoje no sistema e olhei que todo mundo já tinha feito. E aí eu disse, bem, que legal, e aí vou trazer um feedback definitivo então, tá certo? Gente, eu vou desligar a gravação e vou deixar aberto para questionamentos. Só um minutinho. Estou encerrando a